Bom dia, sétimo. Tudo bem? Hoje, então, como a gente costumava fazer antes da pandemia, nós teremos uma aula de correção, tá? Eu vou corrigir com vocês, então, a nossa provinha, certo? O assunto foi verbos regulares e irregulares, certo? E presente simples. Ok, então, marque a opção que tem apenas verbos regulares. Como é uma forma de você reconhecer os verbos regulares? Aí é bom você conhecer não só a forma presente do verbo, mas a forma passada do verbo, tá? O verbo no passado vai te mostrar essa irregularidade que eu falo. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu te dou as opções, vamos começar a partir dessas que não estão marcadas, né? Tem finish, que é terminar. Aí, para dizer que terminou, está terminado, você bota o ED no final, certo? Aí fica finished. Normalmente, os verbos regulares têm essa terminação que é com D, ou então ED, ou então ainda IED, certo? Cada uma tem um caso específico para acontecer. Então aqui ó, você tem um verbo que termina em ED, que é o finish, vira finished, terminou, terminado. Você tem outro aqui com live, que é live de morar ou viver, aí vira lived, morou ou viveu, com um Dzinho no final, já que já temos a letra E. Só que o be é um irregular. Como é que é um verbo irregular? É o verbo que a forma dele lá no passado, ela não é feita só acrescentando D, ED ou IED. Ele pode mudar. No caso do be, ele muda bastante e vira was no singular e vira were no plural, certo? Se você der uma olhada aqui, nessa tabelinha, aqui está ele, né? O verbo ser ou estar. Então, a forma dele no passado vai ser was ou were, certo? Vamos voltar aqui. Finished, a gente já viu. Lived, a gente já viu. Aí temos jump, que é pular. Quando você bota ED no final de jump, fica jumped, pulou. Então, a resposta tinha que ser essa aqui. Somente verbos regulares, todos eles terminados em D ou ED. Ok? Agora é o contrário a questão. Marque a opção que tem apenas verbos irregulares, certo? Então, aquelas formas em que o verbo no passado ou vai ser um pouco ou então muito diferente do verbo no tempo presente. Aí você tem aqui, ó, arrive, que tem lá na nossa tabelinha, que é o verbo chegar. Você tem come, come é o verbo vir. E depois você tem do, que é o verbo fazer, quando ele é o verbo principal, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Arrive, para ir para o passado, é só você colocar um D no final. Arrived, cheguei, chegou, chegaram, certo? Já o mesmo não acontece aqui com o come e o do. Lembre-se que aqui nós estamos procurando os irregulares. Então, por causa do arrive, que é um regular que termina em D no passado, essa daqui já não poderia ser. O come no passado é came, você troca essa letra O por uma letra A. Né? O come é o verbo vir. O came, então, fica sendo veio. E o do, a forma dele no passado é did. Então, vejam como muda. Se muda, é irregular. Precisamos que os três sejam irregulares. Então, não pode ser essa. Por que não poderia ser essa aqui, essa C? Arrive, like e do. O arrive a gente já viu que não dá porque ele é regular, termina em D. O like é a mesma coisa do arrive. Ele também é um regular terminado em D. Like é gostar, gostou é liked, certo? Então não poderia ser essa. Essa D aqui, arrive, be e do. Nós já sabemos que o arrive não pode, o be é irregular e o do é irregular, mas o arrive aqui ele elimina a possibilidade. Então aqui ó, só nos restou a B, né? Com be, que vira was ou were, come, que vira came, e do, que vira did. Então tem que ser essa aqui. Tá? A próxima. Marque a relação correta dos verbos no presente e passado. Tá? Vamos ver aqui. Você tem ask, asken. Se você ver o verbo ask no presente, tem lá naquela nossa tabelinha. Nós podemos olhar para ela de novo. Lá em cima, to ask é o verbo pedir ou então o verbo perguntar. O passado dele vai ser asked, tá? Com um D no final e esse sonzinho como se fosse um T, asked. Então aqui não está correto, tá vendo? O final é um N, asken. Não é assim, é asked, certo? Depois você tem ó, presente e passado, aí você tem eat, eat. Ó.
Existem alguns verbos em que a forma dele se repete, tanto no presente quanto no passado, mas não é o caso do eat, certo? Teve até uma aluna que me questionou com isso. E o passado do eat é ate. Você troca a ordem aqui, o A vem primeiro e depois o E, certo? Então não poderia ser essa. Have, haved. Não existe isso. O have é o verbo ter. O passado dele é had. Não tem esse VE aqui, certo? Iria do A direto para o D. Então não tinha como ser essa. Já a C, você tem know, knew. O verbo to know é o verbo saber. O passado dele é knew, sabia, soube. Ok? Vamos ver a próxima. Marque a relação incorreta dos verbos presente e passado, tá? Então vamos ver aqui o que acontece. Você tinha que me dizer o que estava errado nessa questão. Então aqui na A você tem live e lived. Nós falamos então, live é o verbo viver, lived, viveu. Make, made. Make é o verbo fazer, um dos dois fazer. Aqui você tem o passado dele como made. Como eu sempre digo, se você lembrar de coisas importadas que vêm para o Brasil, tem escrito made in tal canto. Por exemplo, na China, esse made quer dizer que foi feito. Então, made também está correto. Open, opened. Open é o verbo abrir, é um verbo regular. Ele no passado ganha um ed no final, vira opened. Então, está correto também. Agora aqui nós temos paint, que é o verbo pintar, e paintes. Aqui não está correto, certo? Aqui, para estar certinho, teria que ser um D aqui no final. Painted, certo? Que seria pintar, pintou. Então, a incorreta é essa aqui. Próxima questão. Usamos o presente simples para... Vamos ver para que nós usamos esse presente simples. Lá tem explicadinho também quando é que você vai usar isso. Falar sobre coisas que fazemos regularmente e mentiras universais. Mentira é isso, né? Falar sobre coisas que você faz com regularidade, sim. A próxima. Falar sobre coisas que queremos fazer regularmente e mentiras. Não é uma coisa que você quer fazer. É uma coisa que você faz regularmente. Né? O quero já envolveria outro verbo, outra história. E mentiras. Não é. Falar sobre coisas simples que queremos nos dizer no presente. Isso aqui está um pouco estranho, né? Falar sobre coisas simples. Por que tem que ser coisas simples? Eu posso falar sobre coisas complexas no presente simples. Não tem nada a ver. E coisas que queremos nos dizer? Não. Isso aqui é só mesmo para vocês descartarem. A próxima. Falar sobre como queremos muitas coisas. A gente até pode falar no presente simples sobre isso, mas não é para isso que ele é usado exatamente. Ele é usado para você falar sobre coisas que você faz com regularidade e verdades universais. Né? Por exemplo, chove, faz sol. Essas coisas são verdades universais, não tem como mudar isso. Então, se não é essa, porque essa aqui tem mentiras e não verdades universais. Se não é essa, porque não é uma coisa que você quer, não depende disso. Se não é essa, uma coisa que você quer dizer para si mesmo que tem que ser simples. E se não é essa, como você quer muito uma coisa, que opção é, tio? Não sobrou nenhuma. Nenhuma das anteriores. Lembrem disso, eu sempre coloco opções de nenhuma das anteriores nas minhas provas, certo? É um jeito de você ver se você sabe realmente. Porque se tu conhece as regrinhas, tu sabe o que está errado. E se você sabe o que está errado, você sabe quando é que é nenhuma das anteriores. Tá bom? Próximo. Em inglês, flexionamos apenas os verbos na, aquela velha pessoinha, aquele velho pronome, o velho sujeito que eu sempre falo, né? Qual será? É a primeira pessoa do singular? Qual é o verbo que leva S na frente? A flexão do verbo no inglês é isso, é colocar o S ou então o ES no final do verbo na terceira pessoa. Não é na primeira, a primeira é I, certo? Eu posso dizer I sings, eu canta. Né? Esse sing para o I ele não precisa do S. A quinta pessoa do singular nem existe isso. O singular só vai até a terceira pessoa, que é eu, tu, ele ou ela. Todas as pessoas do singular, a gente flexiona? Não, pelo contrário. Você não flexiona. Só em uma pessoa. Nenhuma das anteriores? Não. Tem uma que faz sentido. Terceira. O he ou she. Eu posso dizer he sings. Ou então she sings. Ele canta ou ela canta. Terceira pessoa. Letrinha S. Então essa seria a primeira.
Vamos ver a próxima aqui, ó. A forma afirmativa do presente simples é feita em que ordem? Certo? A ordem das coisas na frase ajuda você também a identificar, certo? Questão de afirmativa, interrogativa, negativa, se está tudo no cantinho certo, se a frase faz sentido. Então vamos ver. Complemento, sujeito e verbo. O sujeito é quem faz a ação. O verbo é a ação. O complemento é tudo que for a parte disso. Normalmente, então, as frases começam com uma pessoa fazendo uma coisa, certo? Então, se começa com uma pessoa, a pessoa é o quê? É um complemento ou é um sujeito? Se a pessoa realiza a ação, ela não é complemento, ela é sujeito. Então, se é sujeito, o primeiro da oração, já não pode ser essa aqui. Já não pode ser essa aqui. Tem que ser uma das outras duas, né? Ou, perdão, nem essa, nem essa. Teria que ser uma dessas aqui. Beleza, o sujeito realiza a ação, né? E a ação é o quê? É o verbo. Se a ação é o verbo, não tem como ser isso aqui, o complemento. Sujeito, complemento e o verbo? Não. Sujeito, verbo, complemento. É a forma mais simples, mais básica em que a maioria das frases aparece. Por exemplo, eu leio um livro. I read a book. Sujeito I, eu. Read é o verbo, é a ação de ler. E o complemento é o que eu estou lendo, que é o livro, a book. Ok? Tinha que ser essa. A forma negativa do presente simples é feita em que ordem? A negativa é irmã gêmea quase da afirmativa. O que é que você precisa fazer nela? Você precisa se preocupar em colocar o not, certo? E dependendo do caso, também o verbo auxiliar. Mas o resto é igual. Afirmativa é sujeito, verbo complemento. Vamos ver o que é parecido aqui na negativa. Auxiliar, não. Começa com sujeito. Not não é sujeito. Verbo não é sujeito. Tem que começar com o sujeito. Então, sujeito, o auxiliar, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Então, entre o sujeito e o verbo, você vai colocar o auxiliar e o not. Tio, que auxiliar é esse? Que mistério é esse aí? Os auxiliares do presente simples são dois. Do e does. Como é uma negativa, além dele eu preciso colocar o not. Então, seguindo o exemplo que eu dei anteriormente, eu leio um livro. I read a book. Se eu vou usar essa mesma frase na negativa, eu vou dizer I, está aqui o sujeito. O auxiliar vai ser o do ou don't. Ou do ou does, perdão. O does só é utilizado na terceira pessoa do singular. Só he ou she vão usar o does. Então aqui vai ser um do. I do, mais not. Do mais not, nós vimos lá na parte de contrações que é o don't, né? Então, I don't read a book. Eu não leio um livro. I, sujeito. Don't é o auxiliar do mais o not. O verbo aqui, leio, e o complemento, o livro. I do not read a book. I don't read a book. Eu não leio um livro. Forma interrogativa do presente simples. Interrogativa, eu sempre peço para vocês lembrarem da interrogativa com to be. Que você faz o quê? Você troca o sujeito e o be de lugar, né? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai trocar o sujeito de lugar com o auxiliar. Lembra que o do e o does são para fazer perguntas no presente simples. Então, vai ser bem parecido com o anterior, só que você vai trocar a ordem. Então, em vez de ser sujeito, auxiliar, verbo e complemento, essa vai ser auxiliar primeiro, trocando de lugar com o sujeito, lembra? Então, auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Eu poderia perguntar, você lê um livro? Então, aqui seria o auxiliar para você, que é you, é do. Então, do you read a book? Você lê um livro? É isso. Vamos para a próxima. E última. Quem são os auxiliares do presente simples em inglês? Então, esses dois bonitos aqui é que vão nos ajudar naquelas anteriores, nas negativas e nas interrogativas. Estou no presente. Não sou uma terceira pessoa. Sou um I, sou um you, sou um we, sou um they. Eu vou usar do. Se eu for terceira pessoa, he ou she, eu vou usar does. O it também, né? O que não é para seres humanos. Então, do e does. Não pode ser do e did, porque did é passado. Não pode ser does e did, porque did é passado. Não pode ser maybe e do, porque maybe não tem nada a ver aqui. Maybe significa talvez, certo?
E não é nenhuma das anteriores, porque aqui estão as que fazem sentido. Beleza? Goodbye. Tio ao vivo e tio desenho. Tchau, tchau.